Olá, boa noite. Boa noite para você que está chegando aqui na nossa terceira live e que nós estamos falando sobre o nosso livro Ele Me Chamou e Eu Atendi o Seu Chamado. Nós vamos estar aqui com a nossa convidada, que é a Cristiane Campos, que é uma das escritoras deste livro. A Cristiane escreveu o terceiro capítulo do livro, Ele Me Chamou e Eu Atendi o Seu Chamado. Vamos convidando aí mais pessoas para estarem aqui na live com a gente. E já já a Cris vai entrar aqui também ao vivo. E nós vamos descobrir aí um pouco dessa experiência que a Cris teve escrevendo esse livro, descobrir um pouco do que ela tem feito aqui em Portugal, fora do seu país de origem, porque o livro ele fala exatamente sobre isso, né? Como é nós servirmos a Deus, sermos cristãos, trabalharmos na obra do Senhor, vivermos como cristãos fora do nosso país de origem. Como é essa experiência, né? Então, hoje a live é com a Cristiane Campos, que é a escritora do terceiro capítulo deste livro. Você que já está aqui na nossa live, eu quero agradecer a você a sua presença e pedir que você compartilhe esta live, mesmo que seja aqui ao vivo, ou se você está assistindo, né, gravado, compartilhe com outras pessoas, porque a experiência que nós temos na nossa vida com Deus é uma experiência que vai edificando, que vai renovando a fé de outras pessoas. Então, eu vou chamar agora a Cristiane Campos, a nossa escritora do terceiro capítulo do nosso livro, para estar aqui com a gente agora. E a Cristiane vai contar um pouco de como foi essa experiência de escrever este livro. Olá, Cris, boa noite, Olá, seja boa bem-vinda. noite. Mexe um pouquinho na sua câmera para aparecer um pouquinho mais você, Tá bem, aparecer mais aqui a sua. Isso, mais para cá. Ver se você pronto. consegue mexer um pouquinho. Isso, melhorou. Vai ficar mais Pronto. claro. Agora sim, agora tá bom. Agora tá Tá ótimo. bem, sim. Eu comprei, Cris, uma luzinha, depois eu vou te mostrar que ela é muito Ah, boa. É bem ah, simples para a gente fazer as lives. Eu coloquei assim bem em cima, por isso está bem iluminado, senão estaria meio escuro também. Ela é muito boa para a gente fazer as lives, que fica bem certinho assim bem clarinho. no Ah, telemóvel, para gente, para as pessoas verem a nossa irmã amada aí, maravilhosa, abençoada do Senhor. Cris, é muito bom ter você aqui nessa live e eu tenho certeza que o Senhor vai te usar nessa noite. E eu já quero começar essa live te perguntando o seguinte: Cris, você é cristã desde que você nasceu ou você teve assim, esse momento de encontro com Deus? Porque assim, mesmo aqueles que às vezes nasceram no lar cristão, né, tem aquele momento que ele realmente cai a ficha de Jesus, vamos dizer assim, é. né? Então, conta um pouquinho aí da sua história, como é que foi, como você conheceu o amor de Deus. E se apresenta aí, fica à vontade. Tá bem, boa noite, Gabi. Boa Boa noite a todos que noite. estão nos assistindo. Não sei se vai ser boa noite, boa tarde, mas nas próximas assistidas aí, né? Sim, sim, de onde vão assistir, do momento que Fora do assistirão. horário, mas eu, na verdade, Gabi, eu não nasci num lar cristão, em partes, né? Eu aceitei Jesus, eu tinha 18 anos. Foi assim, no auge da mocidade, vamos dizer assim, né? Sim, E foi uma experiência muito interessante. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento meio frustrado, e aí, quando uma amiga me convidou
para ir até um culto, né? Era um culto de jovens, inclusive. E na verdade essa amiga nem era da igreja, é a irmã dela que era. E aí ela me convidou para ir e eu fui. E aí nesse dia, né, realmente foi um start, como você falou. Eu digo que eu tive dois starts na minha vida. Esse foi o primeiro, né? Eu entrei na igreja e me senti assim um peixe fora d'água. Até mesmo porque minha família era muito religiosa, mas eu não era, né? Assim, a minha família é cristã, mas é do catolicismo. E quando essa minha amiga faz o convite para o protestante, eu até fiquei meio resistente, né? Mas você, Porque você não ia na igreja com a sua família, mas não você ia. estava acostumada com esse ambiente cristão Sim, católico, né? sim, sim. E aí, quando ela me convida e eu vou, eu fiquei até meio resistente, mas fui. E aí, quando eu cheguei lá, parecia que o culto era para mim. Aquelas coisas, né? E E nessa aí, fase você então não frequentava a igreja católica, não frequentava a igreja com a sua católica, não família, frequentava. seus familiares, né? Era só meus familiares, eu não. Estava bem distante mesmo de religião, vamos dizer assim. Sim. E, a, e aí, quando chega, né? Chego no culto e aquela coisa toda, né? Parece que o culto era para mim, enfim. E aí, de lá para cá, né? Os jovens da época me abraçaram mesmo, assim, de uma forma muito amorosa, né? E ali eu comecei a minha caminhada. E depois de 3 anos eu conheci meu esposo, ele já estava na igreja, e aí nós, em menos de um ano, nós nos casamos, Então vocês casaram bem novos, né? bem novos. Legal, Eu estava com 23 e ele com muito 28. legal. Temos 5 anos de diferença. E aí, 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, depois que a gente se casa, eu engravido, né? Tenho uma gravidez que o bebê nasce morto de 9 meses, Poxa, nasceu e faleceu. E ali, né, eu digo que é o meu segundo start, né? Porque nessa altura eu tive realmente uma experiência muito profunda com o Senhor. E de lá para cá eu comecei a entender, né, realmente o que é servir a Deus. Eu até já faço um paralelo aqui, Gabi, porque quando se fala de chamado, nós temos que entender que quando estamos em Cristo, nós nascemos de novo, né? Então, nessa primeira fase, eu que aceitei a Jesus e fiquei na igreja, eu entendi que eu precisava de Cristo. Mas ainda eu não tinha aquela convicção de que eu precisava nascer de novo realmente, entende? E, e realmente ali já não era mais eu que comandava a minha vida, mas sim que Cristo comanda a nossa vida. então você entende que quando isso aconteceu, em vez de você se afastar e ficar com raiva de Deus, não, você acabou se entregando realmente ao controle Sim, de Deus na sua vida. Porque isso é muito interessante, Cris, porque muitas pessoas passam por situações parecidas e muitas delas vão ter uma outra reação, né? é. Ah, eu não quero mais saber de nada, né? Eu conheço a história da pastora Thalita, ela teve uma experiência também assim, né, de uma filha que nasceu, ficou acho que uns 3 meses ou 4 viva, ela fez de tudo para salvar e mesmo assim a criança faleceu. E ela Uhum. conta que isso foi assim, uma experiência muito forte na vida dela. Eu tive um aborto quando eu tinha 3 meses da minha primeira gravidez e foi muito difícil. Você imagina, tento imaginar uma situação em que você alimenta 9 meses, né? O sonho, aquela coisa toda, e comprar um enxoval, e é primeiro filho, e tem aquele baque, né? É Porque a princípio estava difícil. tudo bem. Sim, tudo bem. Na verdade, ela faleceu na noite. Eu estava marcado para fazer cesariana e ela falece na noite. Eu estava marcado para quarta-feira cesariana e ela morre na madrugada de terça para quarta, Meu Deus, que coisa. sabe? Então foi
assim, aí, nesse período que ela falece. Mas quando eu, de manhã, quando eu acordo e já a gente já tá naqueles preparativos para ir para o hospital, porque a cesárea ia ser de manhã, então eu não percebi que ela não mexia Entendi. mais. Até porque nessa fase o bebê não mexe tanto, Não né? mexe Ele já tanto, está muito exatamente. preenchido ali, né? Na barriga, já Sim, não tem tanto espaço. sim, eu não percebi. Eu só percebi que tinha alguma coisa estranha quando a enfermeira ela tenta ouvir o coração e não consegue. Mas como eu já estava indo para o centro cirúrgico, então Meu até ela Deus. também não se atendeu, não se atentou. Nem ela, nem eu, né? Foi só mesmo na hora da cirurgia que o médico viu que realmente ela já tinha Entendi. Você falecido. chegou a fazer, ir para cirurgia para fazer uma cesárea normal. Normal. Exatamente, normal. E eu passei por todo o processo, Gabi. Eu tive, né, fiz a cesárea, né? Ela nasceu. E aí eu ficava orando, né? Falava, meu Deus, por que que eu tô passando por isso? Então, assim, foi nessa altura que eu entendi o que é realmente Confiar. servir a Deus, confiar, né? Entregar o Meu senhorio da Deus. nossa É vida verdade. para o Senhor, entende? E assim, né, Cris? Porque assim, quem tem essa experiência, né, de engravidar, mesmo quem não tem ainda um filho, a partir do momento que você engravida, principalmente quando é algo que você quer, você já tem um amor maior amor do mundo, É, né? Porque eu me lembro que na minha primeira gravidez, quando eu fui fazer a minha primeira ultra, que eu consegui fazer a primeira ultra, eu descobri já que o neném tinha morrido, então já ia para o terceiro mês. É, é como se você tivesse tirado o seu chão. sim, Você fica assim, meu Deus, assim, tudo bem, são 3 meses, tá? Mas a partir do momento que você sabe que tá grávida, quem já teve essa experiência, a sua vida dá um 360, né? Você já imagina a criança lá na faculdade. É um negócio meio louco. é verdade. É A gente muito já sonha a doido o vida de negócio. criança. É muito doido. E assim, eu creio, sabe, Cris, que é só Deus mesmo que ajuda a gente. Sim, é verdade. Que Só ajuda a superar uma perda que é tão grande. sim, E só quem já passou por isso consegue dimensionar, mensurar o que é essa perda. Então, eu creio que isso deve ter dado realmente, assim, porque dá, né? A gente sabe que dá. sim, Principalmente no seu caso, que você estava ali para ter um bebê, né? E você sim, não volta para casa com seu filho. Então você tem que ter uma resiliência, que é a palavra aí do momento, mas é real, né? é, Mas mais do que uma resiliência, você tem que ser uma pessoa de fé é, para acreditar que Deus sempre tem o melhor para gente. sim. Olha, Gabi, eu sempre digo isso assim, toda fase da nossa vida, tudo de ruim que acontece na nossa vida, naquele momento nós não compreendemos Não, não, mesmo, não é tem como muito compreender. dolorido, Não tem. é, nós não vamos compreender, é dolorido, mas depois que aquela dor passa, depois que você começa a ver o fruto daquilo que aconteceu, né? Isso às vezes não é exterior, é dentro de nós. Verdade. Nós vamos entender que Deus, ele realmente ele sabe o que é melhor para nós. E aí se cumpre na nossa vida na íntegra. Um versículo que eu amo me acompanha a minha vida, que é Romanos capítulo 8 e o versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a É Deus. verdade. Todas, É né? verdade. É verdade. Então, assim, para mim, tudo que eu senti, tudo que eu vivi, toda a dor que eu passei, né? Isso já vai fazer 15 anos que aconteceu. De lá para cá, eu vejo como Deus trabalhou na minha vida. Eu falo, Senhor, por mais que doeu, eu sei que foi a melhor coisa que o Senhor poderia ter feito naquele momento. Porque isso salvou a minha alma. Entende? Porque eu estava na igreja. Isso é muito sério, Gabi, Você muito estava na sério. igreja, mas você ainda não era de fato uma filha de Deus, ali Sim, submetida à autoridade dele, à transformação sim. dele, a Uhum. toda a quebra do seu próprio eu, vamos dizer assim. Sim,
meu próprio eu, porque assim foi muito rápido também, né? Eu fui, né, para a igreja, aceitei a Jesus, os jovens me abraçaram e eu sempre fui uma pessoa assim de trabalho, eu sempre gostei, mesmo quando eu não estava na igreja, eu sempre gostei de ser criativa, de criar as coisas e de ajudar, né? E aí eu cheguei na igreja com aquele primeiro amor, aquele gás, então eu queria fazer de tudo um pouco, né? E foi muito bom, E né? esse Eu primeiro amor é muito é bom muito mesmo, né? bom, é muito bom. Só que eu não me atentei para essa Na parte. verdade, você não teve. Assim, aí agora vamos fazer uma crítica, vamos dizer assim, Aham, né? Mas, de modo geral, a igreja, as denominações, as instituições, não estou falando de todas, na sim, minha também era assim, a gente tem essa tendência de trazer as pessoas para trabalharem na igreja, para elas se envolverem, para exa- elas terem um grupo, para elas se sentirem parte. Por um lado, isso é muito bom, mas por outro lado, isso é um pouco prejudicial. Porque às vezes a pessoa, até passei por uma experiência há pouco tempo, às vezes a pessoa, ela ainda não sabe nem quem ela é direito em Cristo. Ela ainda não foi confrontada com ela mesma, ela ainda não foi discipulada na palavra. E eu não estou fazendo crítica com isso, eu estou dizendo que são coisas que acontecem e que você vai para frente de uma batalha sem a armadura necessária. é isso, E é. graças a Deus você não se desviou, não foi para outro caminho, mas às vezes acontece. Às Sim, vezes acontece e você está ali na frente da batalha, você está ali trabalhando na obra, mas às vezes você ainda não tem uma noção real, né, do que realmente é um mundo espiritual. Né? exatamente, Então, é assim, isso. eu não digo que não possa trabalhar em nada, mas eu digo que tem que ter um certo cuidado e um acompanhamento, um discipulado ali mesmo, né? Junto, Uhum, perto, sim, que é muito importante. sim, é verdade. Eu concordo plenamente com você, Gabi. Eu acho super legal essa coisa da integração nos Sim. grupos, né? A maioria das denominações tem essa linha de formação, né, que é ter os grupos, né, na igreja, e eu acho super legal. Para mim foi o que realmente também me sustentou Sim. em permanecer, Porque a gente né, esse precisa amor. de pertencer, vamos dizer assim, Sim, né? nós temos Sentir isso. família. Isso, eu tinha isso, eu me sentia família, né? Eu tenho uma amiga do coração, até várias, né, do coração que me acolheram, famílias. Então, assim, foi muito bom, foi muito válido. Mas eu precisava que realmente eu entender de que quando naquele momento que eu aceitei ao Senhor na minha vida, né, eu entreguei a minha vida para Ele, já não era mais eu que comandava a minha vida, mas Ele, né? Eu creio até que isso é uma grande dificuldade das pessoas, porque as pessoas entendem que precisa de Cristo para salvação, mas não querem viver aquilo que Deus tem para ela. É tipo assim, Então eu aí é o quero um pai, eu quero um Deus amigo, um Deus amoroso, mas eu não quero um Senhor. É exatamente, não se submete ao senhorio de Deus, né? Porque Deus é Então, pai, é amor, mas ele é Senhor, né? Ele é sim, autoridade, ele é juiz, né? Enfim. aí eu acho que tem tudo a ver, né, com o nosso livro, porque, né, ele me chamou e eu atendi o seu chamado. Então, para atender o chamado, tem que entender qual é o seu chamado, É verdade. E né? aí, Por, eu Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, até os seus 18 anos, a sua vida foi assim, conhecia Deus, mas um pouco distante, né? Porque sim, você não sim. participava das coisas na Igreja Católica. Mas, assim, em algum momento você chegou aí, chegou a fazer uma catequese, um catecismo, alguma Sim, coisa? sim. Então, Na minha você tinha um adolescência, certo sim. conhecimento já sobre Deus, né? Não era uma pessoa alienada ao poder de Deus, a Jesus, essas coisas, né? Não, eu já tinha um certo conhecimento, eu já tinha feito catequese, né? Meus pais, como eu disse, na verdade, os meus familiares são muito religiosos, e então minha mãe sempre ali, né? A Trouxe mãe eu e a ainda minha é irmã, né? católica ainda. Minha mãe
E Meus pais ela são. é, assim, frequentadora Ela mesmo, é. participa, Ela é né? frequentadora. Entendi. É. Ela é frequentadora. E teve algum Mas embate, hoje assim, né, de ela saber que você foi para a igreja evangélica? Como é que foi isso? Me conta. foi, Gabi, foi um choque, porque ela veio, pensa bem, no bairro que eu morava, né, na freguesia, era uma freguesia Fala o seu pequena, estado lá no Brasil, onde você morava, lá onde você nasceu. interior de São Paulo, Pindamonhangaba, Guaratinguetá. não é isso? É, na altura, quando eu atendi o chamado, eu estava em Pinda, né? Foi por isso que eu iniciei. É, Tem outro nome? Pindamonhangaba é o nome de onde você estava quando você se converteu. Aceitou o chamado do Senhor. Na verdade, não se converteu, mas aceitou o chamado aqui, como a gente vê no livro. sim, Mas eu quero saber assim: quando você aceitou Jesus, você estava morando aonde? quando eu aceitei a Jesus, eu morava numa cidade que é próximo Pinda, Nossa. Guaratinguetá. Conheço. Conhece? Então, Que é onde os meus tem a aeronáutica, amigos, quase que eu fui parar lá. Foi quase, faltou pouco. isso, é a cidade da aeronáutica, né? Então, Eu cheguei eu, lá numa formatura de uns amigos. é muito conhecida, muito bonito até lá, É né? muito legal, muito É bonito. muito legal. Eu tinha até o desejo de ser militar, mas não foi o que Deus tinha para mim. Eu também, eu cheguei a estudar, fiz prova, tirei altas notas, enfim, mas não deu para ir. Então, não era Foi. para ser. Não era para ser. Mesma coisa comigo. E aí, nessa altura eu morava, né, em Guará, e aí aceitei a Jesus em Guará, na igreja, no bairro onde meus pais moravam. E aí, quando, né, a minha família, olha, pensa bem, a minha família toda católica, né, E o morava nessa bairro cidade, no pequeno, Guará. em Guará, o bairro pequeno, não é, né, quer dizer, não é um bairro tão pequeno, Todo mundo se mas é conhecia. um bairro, todo mundo se conhece. Hum. E aí, de repente, né? As pessoas me vendo para a igreja evangélica com toda a minha Oh, família meu Deus. católica romana roxa. Eu falo assim, que a minha mãe, ela é super católica mesmo, ela, né? Ela, a gente até brinca, fala com ela, mãe, você tá parecendo beata. Mas assim, Tadinho. com carinho, né? Ela sabe disso. Então, de repente, mas como assim? Aí, para ela foi um choque, porque ela chegou até me dizer que eu estava rejeitando o ensinamento que ela me deu, sabe? Eu Que ela entendo me ensinou. perfeitamente, porque a gente que tem filho, o maior medo que a gente tem é o quê? Que os nossos filhos não sigam os ensinamentos que a gente dá para eles, não é verdade? Então, Exatamente. a gente, como mãe, a gente entende perfeitamente. Hoje em dia, como mãe, você entende perfeitamente, né? Entendo perfeitamente. Ela idealizou uma coisa para Sim, mim e de repente, primeiro que eu fiz catequese e tudo e não cheguei a fazer crisma nada, porque aí eu já fui para, né, pro estudo. Fui pro estudo, trabalhava, estudava, então eu não tinha a tempo mesmo para crisma essas coisas. geralmente é 18 ou é 15 anos? Se eu não me engano, é entre 15 15 e 16 é. anos, Eu lembro mais ou vagamente, menos. assim. Eu acho que é. E Eu, aí, quando eu tinha 8 anos, eu ia fazer a catequese. E foi exatamente nesse período que eu aceitei Jesus, que eu encontrei, assim, né? Não falo nada contra os irmãos católicos, não é isso. Mas eu ia na igreja, mas eu não tinha aceitado Jesus. Eu ia na igreja católica, mas eu não tinha aceitado Jesus. Então, quando eu fui na igreja evangélica com meu pai, exatamente no mesmo dia, no dia seguinte, eu ia me inscrever na catequese que eu tive esse encontro com Deus num culto que eu fui. olha, Então, assim, algumas coisas eu lembro vagamente, entendeu? Não é tudo que eu me lembro, mas eu me lembro que ia ter essa catequese, lá para os 15 anos tinha a questão do batismo de crisma, não é sim, isso? é E isso? assim, eu quero deixar claro aqui que a gente não está aqui falando da religião de ninguém, mas a gente está Não, falando do encontro real com Jesus. sim, Né? Porque não adianta a gente estar numa religião. Por exemplo, você estava lá na igreja evangélica.
Mas aquele mover real na sua vida, ele acabou acontecendo numa situação específica. Você não mudou Exatamente. de igreja. Na verdade, ali é que cai a ficha de quem era Deus para você. Exatamente. Eu digo sempre assim, Gabi, que não basta nós estarmos inseridos numa instituição. Verdade, É verdadeiro, verdade importante verdadeira. nós estarmos inseridos no corpo No de corpo de Cristo. Cristo e consciente de que você faz parte desse corpo. Porque na ceia, Exatamente. Jesus fala isso. Se você, não é nem Jesus que fala, é Paulo, né? Se você não discerne o corpo, não tome a ceia. E muita gente É, pensa que isso é só em relação a pecado e tudo. Você pode não estar em pecado, mas você é uma pessoa que não tem a menor noção do que é o corpo de Cristo. é, Você não se importa com seu irmão, você não se importa com o que está acontecendo com ninguém. Você não sabe nem quem você é. Você vai lá, frequenta o culto e vai embora. é isso mesmo. E isso não é discernir o corpo. Exatamente. E aí cai dentro daquilo de ser apenas religioso. Exato. E Serve, o nosso pastor sempre diz isso, serve a Deus em princípios, né? Mas acaba, né, serve a Deus em doutrina, mas não serve em mas princípio. acaba quebrando princípios, Exatamente, é isso aí. entendeu? Porque se a gente realmente não tem o mover do espírito, a gente não é capaz de cumprir leis. Tanto que na lei tinha que fazer o quê? O sacrifício. Porque as pessoas não conseguiam. Então a gente Sim, só consegue tolerar alguém que nos humilha pelo Espírito Santo. sim, Então, se a gente for na igreja e voltar e não tiver um relacionamento íntimo com Deus, a gente não consegue. Eu falo de mim, porque sou uma pessoa sanguínea, entendeu? Não fico com raiva, com mágoa de ninguém, mas na hora minha vontade é de estrangular alguém. E eu tenho que ter o quê? O controle, o domínio próprio. E às vezes uma pessoa muito que não aceita injustiça, sabe? Aí não aceito isso que estão fazendo com fulano. E eu quero que resolver, mas tem coisas que não é pra gente resolver. É pra gente é, orar e permitir que o Espírito Santo faça. Aqui em Portugal, por exemplo, tem muito isso, né? Às vezes a gente sim, se indigna com algumas coisas, mas que a gente, Senhor, que seja o teu Espírito, não eu. é. Aqui nós temos um problema sério que eu vejo, Gabi. Eu não entre os cristãos, não estou dizendo a igreja em si. Sim, É o quê? As pessoas vêm do Brasil e cada um de uma região. Cada um foi doutrinado de uma forma e sim, vivia o organismo de um jeito. sim. E chega aqui, cada um quer viver inserido agora numa instituição, mas quer viver ainda da forma que era organizada lá. E não E tem não é. como. Não é Olha, assim. até mesmo para a gente evangelizar, a gente tem que ter, Senhor, me dá sabedoria, né? Me conecta com essa cultura. E é por isso, Cris, que quando você é um missionário, né, chamado por alguma instituição, que eu me lembro na minha juventude, era assim, os missionários transculturais, ele passavam um período maior estudando, né? Eu nunca fiz esse curso, né? Mas eu tenho conhecimento, eu lia, eu pesquisava, tinha vontade até de fazer. Eles passavam um período maior estudando para ser missionário, porque eles tinham que se adaptar a questões culturais. Sim, Entendeu? Eu tenho até buscado um pouco sobre isso aqui, porque assim, a gente não tem jeito, a gente precisa se adaptar em algumas coisas. Não é fazer coisas erradas que a cultura permite, não é disso que eu estou dizendo, mas se adaptar na questão de que como você evangeliza nessa determinada cultura. Tem pessoas chegando agora, sejam bem-vindos à paz do Senhor. E se vocês quiserem falar, perguntar alguma coisa, tá? Fazer algum comentário, sintam-se à vontade, tá bom? Então, eu percebo que, como você estava dizendo, a gente esquece que a gente não está mais no nosso país. Então, a gente vai precisar se adaptar. é. É verdade, Gabi. É interessante porque é aquilo, não é uma
uma quebra de princípios. É o que você está dizendo. Não é uma quebra de Não. princípios. Nós estamos inseridos aqui nessa cultura agora, mas isso não quer dizer que nós vamos quebrar os nossos princípios, Sim. princípios, né, bíblicos que nós aprendemos e temos como verdade. Mas não tem como nós queremos fazer da mesma forma que era feita lá, porque é outro Não, é povo, é outro outra jeito. cultura, né? É de uma outra forma. E eu vejo que aqui até é muito mais até pelas nossas atitudes Sim. do que propriamente nas palavras, Aqui né? você prova se você é um cristão de verdade. Exatamente, né? Exatamente. Então é Você mesmo importante se avalia, se analisa e diz: Senhor, eu preciso de mais unção, mais demais. paz. Demais! Então, eu convivi, eu creio até que eu tive essa experiência, foi permissão do Senhor, porque depois disso que aconteceu comigo, depois desse start que Deus, né, clareou a minha mente, né, em relação a realmente aceitar o senhorio de Deus na minha vida, e naquele momento de dor eu aceitei, falei, Senhor, tu sabes o que é melhor para mim, se assim foi, amém. E o mais interessante, Gabi, é que a minha mãe, nós estávamos nisso, que a gente tinha esse confronto de que ela não aceitava eu Isso. como Acabou que eu cristã cortei, cortamos evangélica. por algum motivo. Isso, me fala. E aí, como que isso se deu, assim? Como é que depois? Aí, Ficou tudo bem? com essa morte dessa, né, do meu primeiro bebê, como ela sabia que eu não tinha uma vida cristã, que eu estava ativa, e aí vem essa morte num momento agora que eu estava ativa, mas numa outra denominação, que não era a que ela queria para mim, mas naquele momento ela entendeu que aconteceu isso comigo num momento que eu estava forte para resistir. Entendi. Assim ela me disse. Uhum. Ela falou assim: olha, Interessante. graças a Deus que você está no lugar que você está. Glória a Porque se Deus. você tivesse na vida que você tinha antes, eu não tinha perdido só a minha neta, mas eu tinha perdido você também. E ela reconheceu, né? Aí naquele momento ela reconhece de que Que realmente bom. existia algo diferente em relação à minha vida E aí cristã. foi um testemunho seu, né? Foi um testemunho. Foi um testemunho e de lá para cá, né, eles começaram a realmente perceber que houve não só uma transformação exterior, mas uma transformação que começou gradativamente interior. E a primeira coisa que Deus fez comigo depois disso, né, eu vou só ressaltar aqui que foi muito interessante, Gabi, o porquê que é importantíssimo nós não estarmos só inserido no só na instituição, mas enxertado no corpo, porque na hora que acontece o momento do que eu sei do falecimento, foi um choque, né? Eu tive um eclâmpsia pós-parto, realmente eu Nossa. quase faleci Uhum. também, Pelo, né? Foi pelo susto mesmo, pelo né? susto. E aí, mas aí quando os médicos, depois de horas, conseguiram é, restabelecer a minha pressão arterial, e aí só no outro dia que realmente eu consegui recobrar, né, a ter consciência do que estava acontecendo comigo. Porque até então, primeiro, eu estava sentindo não só uma dor emocional, mas muito física Sim, também. sim. E aí, quando fica só realmente a dor emocional, eu começo a não questionar o Senhor, mas começo a querer entender o porquê que eu estava vivendo aquilo. E aí foi muito claro, Gabi, é como se eu estivesse falando com você, né? O Espírito Santo de Deus com aquela voz doce dele, mansa, né? Ele diz para mim: não se preocupe com ela. Se Amém. preocupe com Glória você, com a sua salvação, senão nunca você vai ver ela. Foi essa Gente, isso frase é pesado. Meu pesado. Deus. Se preocupe com você, com a sua salvação, senão nunca você Meu vai ver ela. Deus. Meu Deus. Entende? Aí Agora isso você vê o fica amor de o Deus. E só amor de entende Deus. quem conhece Jesus.
Porque quem não conhece vai dizer, mas que Deus mal levar uma criancinha porque quer uma outra pessoa. Quem não entende de Deus não vai entender, não vai, Não vai, não vai. não vai. E aí eu começo a rever os conceitos na minha vida. Aí realmente eu começo a perceber que alguma coisa não tá legal. Tinha alguma coisa que ainda não tava como Deus queria, né? E eu super ativa na igreja, Gabi, sempre fui. Trabalhava com criança, dava aula para criança, trabalhava em missões, vários departamentos da igreja. Eu falo que eu já trabalhei em quase todos os departamentos da igreja, sabe? Mas Porque isso é muito importante você falar. É muito importante falar disso e continue. é muito. Então, assim, totalmente ativa, totalmente. Quando acontece isso, inclusive eu estava dando aula para as crianças na escola dominical. Já tinha passado por secretaria de missões, evangelismo, sempre gostei dos evangelismo de rua, sempre estava lá, né? Oração, vigília, tudo. Só que ainda faltava esse start, Sim, né? Já tinha tido outras experiências com o Senhor, né? E até sim. realmente foi através disso que eu creio que a misericórdia do Senhor me alcançou, Amém. né? E aí, quando isso acontece, eu começo a rever a minha vida 3 meses depois, de 3 a 4 meses depois, o Senhor me arranca do seio da minha família, porque eu digo que ele me arrancou através da dor. Meu esposo acabou sendo transferido de cidade, né? Por conta de trabalho. E aí eu vou parar em Pindamonhangaba. E aí, quando chega em Pinda, a primeira coisa que acontece, Deus me prepara uma casa no fundo de uma igreja, praticamente, porque era só atravessar a rua, o quarteirão, e uma igreja pequena, Gabi, que não tinha nada, não tinha ninguém. E eu com aquela bagagem de experiência já de trabalho, né? E ali começou. Ali realmente parece que foi assim, eu vi a igreja crescer, sabe? A igreja pequenininha, Você não tinha pôde pouco participar disso, né? eu pude participar. Igreja pequena, poucos membros, e aí eu ajudava um pouquinho em cada lado, porque eu já sabia mais ou menos, né? E ali Deus desenvolveu outros talentos que eu não imaginava. Como, por exemplo, até então eu não tinha trabalhado com música, e aí Deus me permitiu, né, pela sua misericórdia, ali trabalhar como regente das irmãs, pela necessidade de não ter ninguém. E ali também foi quando Deus desenvolveu, não só como professora de infantil, mas ali Deus também abriu as portas para eu ser professora de adultos. E ali eu começo, né, a caminhada de novo, né, em novos trabalhos. E Deus, como Ele é maravilhoso, Ele colocou ao meu lado, né, um paizão, que eu sempre vou falar o nome dele, que é o João Batista, né? É um paizão para mim, para o meu esposo, e ele é um amante da palavra de Deus. É um homem íntegro, sabe? Um homem realmente que eu posso dizer que E era o seu vive o evangelho. pastor lá. Ele, na verdade, ele não era meu pastor, ele era segundo do pastor, ele era Ah, um entendi. pastor auxiliar, né? Mas a gente teve uma proximidade grande. E E ali Deus, olha, Deus me esmiuçou, Gabi. Porque, além de tudo, eu era aquelas pessoas assim, eu não peço nada pra ninguém. Até mesmo porque eu não tinha necessidade de pedir nada pra ninguém. E ali eu fui pro vale. A dor me levou pro vale. Né? Deus me tirou de perto da minha família. Me insere numa igreja que não tem nada. A igreja que eu vim era uma igreja totalmente estruturada, tinha tudo. E eu vou para uma igreja que não tem nada. E ali eu começo a padecer necessidades mesmo. E o que aproximou nós, eu e meu esposo, do irmão João, a gente fala do João Batista e da sua esposa, a irmã Fátima, foi exatamente a necessidade. Como ele era
líderes ali também da obra social, ele começou a nos ajudar. E através disso, o que aconteceu? A gente acabou tendo um laço de amizade muito profundo. Então, e ele assim, e eu sempre fui muito curiosa, Gabi, muito curiosa. Eu sempre gostei né, da palavra de Deus, isso, graças a Deus, o Senhor já tinha embutido em mim. E aí eu vou pro pé dele, e ele era um homem que tinha uma paciência de ensinar. Então eu vou passar pelo discipulado que eu não Amém. tive. Glória a Deus. Deus é bom. E aí ele me ensina tudo, ele me ensina como estudar a Bíblia, ele me ensina tudo. E ali eu, muito ansiosa e curiosa, e às vezes eu ia para casa dele e passava horas a gente só na Bíblia. Ele tinha uma vasta biblioteca lá na casa dele, com muitos livros, traduções de Bíblias, eles. Gente, nem me fale. Quero saber desse irmão João. Ele é uma bênção. Eles, traduções. Então nós íamos estudar um texto, pegava numa tradução, Ai, em amo outra ali. fazer isso. Amo. Amo. Vamos E fazer era um assim, dia. Vamos fazer um dia. eu amo isso também, Vamos Gabi. combinar Amo. esse dia pra gente Vamos. fazer isso. É muito bom. E aí ele me ensina tudo, a vida cristã, né? Aí eu começo a ver meus erros, eu falo, meu João, eu fazia isso, meu Deus. Por isso que eu digo que quando nós estamos passando pelo processo, nós não entendemos, mas depois que os frutos começam a gerar, né? E aí você começa a perceber aonde estavam os seus erros, porque os erros estão todos em nós. E nós, como seres humanos orgulhosos, nós não queremos enxergar, Verdade. É né? verdade. E aí, nossa, aí pronto, aí ali, né, realmente foi, eu digo que a primeira fase foi o fundamental e a segunda fase foi ensino médio com a faculdade, Deus tem nos ensinado cada vez mais. Amém. E na verdade eu sempre digo isso, Gabi, quanto mais a gente aprende, nós não subimos, nós Verdade. descemos. Mas a gente vê que a gente precisa de Deus Mesmo, mesmo. E né? Eu sempre aí eu eu cresci estava em Cristo. conversando esses dias com a minha irmã, né, que está no Brasil. Eu fico vendo assim, tem tido muitos escândalos, né, de muitos pastores famosos. E eu falei assim, e eu não gosto de comentar essas coisas em internet. Você que todo mundo aproveita o momento e fica ali comentando, né? E eu É, falo, meu Deus, esses homens nada mais são do que homens carentes, necessitados de Deus e que permitiram que essa coisa do fazer demais ficasse maior do que o tempo de Maria aos pés de Jesus. Então, é porque assim, o que eles foram mais de Marta, não que Marta não seja importante, Marta é muito sim. importante. Mas se você for só Marta e não for Maria, você perde sua vida com Deus. E aí você começa a pecar e nem perceber, e já não ser mais, e já não estar mais sensível à voz de Deus. Olha, eu acho que dura coisa pro cristão é perder a sensibilidade. Esses dias Deus me deu uma mensagem sobre isso e foi muito profunda até para mim, né? Porque quando a gente vai ministrar, nós sabemos que a palavra ela fala muito mais conosco do que com o próprio público. Primeiro ela falou com a gente, com certeza. Primeiro, O ela cortou cajado, o machado, vem tudo primeiro na gente, né? tudo na gente. Então, é interessante quando nós perdemos a sensibilidade, é quando aquilo começa a ser normal para você. Sim. E eu vejo, Cris, que assim, se aquilo ali não falou com a gente e passou direto da gente para as pessoas, é porque aquilo ali virou algo que é só uma ocupação, é um cargo, é uma Exatamente. responsabilidade apenas. Porque Apenas. esses O dias eu Gabi, estava fazendo aula para as crianças na escolinha, tipo, não é uma pregação para os adultos, mas tem o mesmo valor. Aquilo falou tanto comigo, eu falei, meu Deus, como a gente está vivendo esse tempo do mesmo jeito. E aquilo ali foi dando uma coisa assim no meu coração, sabe? Eu falei, Senhor, a gente não presta mesmo. Então, tipo assim, se a gente não não. entrar nesse lugar de que a gente não presta, e é verdade, mas a gente passou a prestar porque o sangue de Jesus é que nos dignifica.
E Exatamente. dignos sem ele nós não somos. Não. É duas coisas importantes que nós temos que entender, Gabi. Que tudo que há de bom em nós não vem nada de Nada. nós mesmos se E não eu for falei pelo isso para as Espírito. crianças. Eu falei isso para elas. É, não, Bom, 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 nós não somos sem Deus. E elas assim, não. né, tia? Se existe alguma virtude, se existe algum talento, se existe. Tudo vem do Tudo vem de Senhor, Deus. não vem nada do ser Absolutamente. humano em si mesmo. Não, não, Não vem. não vai. E outra coisa interessante é que primeiro Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Só Mas às que o vezes que a gente esquece isso. a gente esquece, nós esquecemos. Nós queremos fazer o quê? Trabalhar já, sendo que ainda que você disse no início, não ter aquela maturidade para suportar a carga espiritual. Porque é uma carga, né? Não é fácil. Verdade. Mas com o Senhor, e você entender isso, que o senhorio do Senhor na sua vida, ele é soberano, pode acontecer o que for, pode acontecer uma morte, pode Verdade. acontecer, né, até um chamado como o nosso de deixar o nosso país, de deixar a nossa zona de conforto e sair, É verdade. Que é doloroso né? também. E É é difícil. doloroso. A gente que vive isso sabe. Às vezes as pessoas olham e falam: Nossa, você tá na Europa, que Não, maravilha. não, não é isso. Mas não, nós que estamos aqui sabemos que não é É assim. claro que tem umas vantagens, sim. Né? Sim, Claro que tem, tem. né? Hoje mesmo eu fui com meu esposo e a gente conseguiu fazer um cartão de uma loja e eu consegui comprar um notebook da Apple, parcelado assim, uma parcela bem pequena. Eu falei, gente, lá no Brasil é difícil. É bem É, difícil. E eu tava orando, pedindo a Deus, Senhor, eu preciso, porque eu preciso trabalhar. E o que eu tinha aqui, meu Deus, só Jesus. Tava tudo capenguento. Mas aí, por que que a gente. Ah, porque comprou da para preço? Não, é porque era o mesmo preço do outro. E tinha coisas muito melhores. E dava para usar nisso, fazer aquilo. Eu falei, gente. Então, assim, tem coisas que a gente olha e, poxa, realmente, né? É muito não. mais Nós fácil, né? Uma sim, nós situação. vamos Depois que desfrutar de você está coisas um tempo boas. aqui, né? Por exemplo, eu vou fazer 3 anos aqui. Você já tem um título de residência, você já tem 1 ano e meio. Eu comprei minha casa aqui no Brasil, não tinha como mesmo. A situação que a gente estava vivendo lá, não tinha como. Mas a gente não está falando dessas coisas. A gente está Não. falando de coisas que vão além disso. E eu vou Uhum. te falar, Cris, isso eu estou falando de mim, tá? Eu sou uma pessoa muito assim. As coisas materiais não me enchem muitos olhos, entendeu? Eu Então, assim, sei. você trocaria tal coisa, tal coisa, tal coisa por tal coisa? Sim, trocaria, entendeu? Então, assim, Entendo. a minha mentalidade a respeito do que é valoroso aqui é muito diferente de muitas pessoas, mesmo de pessoas cristãs, Sim. né? Eu sinto até hoje muita falta do meu país, da minha família, das pessoas com que eu convivia, do jeito de servir a Deus, do jeito de evangelizar, de poder ir para a rua e panfletar. Vem cá, Jesus, porque eu sou tipo você. Sempre fui do evangelismo, da música, da dança. Não canto nada, mas cantei várias vezes em coral, entendeu? Fiz teatro. Então eu sinto, gente, eu sinto muita falta disso. Gabi, esses dias Deus me deu um entendimento muito profundo em relação a isso. Nós viemos de igrejas estruturadas e sabemos aonde a igreja ela chega, a instituição ela chega. Só que nós aqui é como nós estivéssemos retrocedido. Então nós estamos agora nos tempos apostólicos, É isso aí, é verdade. É isso aí. entende? Então As eu vejo nós igrejas em casa são os pequenos grupos, são as pequenas igrejas, né? é, é como se nós estivéssemos lá nas igrejas de Atos dos Apóstolos, Começando tudo de novo. tudo de novo. Verdade, você Tem está falando uma coisa muito legal. É isso mesmo. tudo de É isso mesmo. novo. Então, deu esse start, né, na minha mente. O Espírito Santo
Olha, não tem como você querer pegar uma instituição, uma coisa que você viveu sólida, né? E inserir aqui, não tem jeito. Aqui tá E às vezes eu começando fico assim, de eu novo. queria tanto que minhas filhas vivessem o que eu vivi na minha infância, né? Porque eu aceitei Jesus, eu tinha 8 anos. Uhum. E eu tenho milhares de coisas para contar do que eu fiz na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. E às vezes a gente fica querendo, né, que elas tenham aquela mesma coisa, mas a realidade que a gente vive nesse momento é muito diferente. É diferente. Na verdade, nós estamos construindo agora, né? Exatamente. E os nossos filhos são a geração, eu creio que os Eu nossos creio. filhos são a geração que vai pegar essa igreja já estruturada, avivada que nós vivemos. E eu falo para as minhas filhas que, olha, assim, a adaptação delas na escola não foi muito fácil, né? Mas a palavra que Deus me deu foi chamas. Sabe Samuel, que veio na época que Deus não falava mais com os profetas, com os sacerdotes? É isso, Sim, Gabriela. E eu brigo com Deus até hoje, né? Deus briga comigo e fala comigo. Ó, você não esquece daquilo que eu te falei. Para com isso. Você sabe por que que você está aqui. Tudo tem seu tempo. Não fica inventando moda. E é assim, entendeu? O relacionamento com Deus é algo pessoal. é, Né? Então, quando vai dando aquela tristeza, aquela coisa, ai, Senhor, lá no meu país, para com esse negócio de meu país. A terra é tu onde você estiver. Eu tô te levando e você faz o que tem que ser feito. E acabou. é, é. É isso mesmo. É assim que E eu me é isso. sinto. Não adianta ficar com uma menininha mimadinha toda hora, ai Deus, ai Deus, ai Deus, porque às vezes eu sou assim com Deus. Ah, Parece aquelas crianças, né, que fica toda. isso, entendeu? Embora eu saiba do meu chamado, do meu propósito, e eu tenho convicção disso. Mas sabe aqueles dias que você tá mais tristinho, mulher tem aqueles dias mais complicados, que homem não tem, mas a mulher É, tem, né? É, né? mais E aí você, sensível. todo mundo tem, né? Os dias mais difíceis. E mulher, principalmente, né? Que tem aqueles dias certos, que são mais difíceis do mês. É, Eu corro pra ele. É ele. sim. É tudo É por ele. ele, é para ele, é ele que me acolhe, é ele que me abraça. E eu tava falando, botei até um recado para um amigo hoje, falei, se não fosse a inteligência espiritual, eu tinha sucumbido na minha emoção aqui, Sim. entendeu? Então, É. assim, é o que você falou. Tua mãe percebeu isso. Se naquele momento que você estava vivendo, você não tivesse, por mais que você ainda não estava alinhada com o que tinha que ser, É. mas você já tinha acessado, Deus já tinha acessado seu coração. Porque Sim. se ele não tivesse, você não suportaria. Ah, não. Não há dúvida nisso, Gabi, que num momento desse é o que você falou. Se nós não tivermos essa mente voltada mesmo, né? Talvez eu creia ser até não justificando o pecado, porque o pecado ele não tem justificativa. Não tem. Toda vez que a gente desobedece, nós pecamos e acabou, É verdade. né? Mas por conta, eu creio que Deus leva em conta. A Bíblia diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância, né? Então, depois que eu tive esse discipulado com o irmão João, e eu entendi que realmente a posição que eu estava era errada, glória a Deus que nunca mais. Foi só avanço, não foi Amém. retroceder. Glória a Deus. Deus é Entende? bom. Glória a Deus. Isso é muito bom. Então, talvez por conta disso, de eu não ter tido esse discipulado antes, que aconteceu tudo isso, mas não justificando também, porque Mas a nossa explica, né? Não justifica, mas não explica. não, é exatamente. Eu creio que né, e a misericórdia de Deus, que ela é infinita, É ela é a causa de infinita. nós não sermos É consumidos infinita. vivos, que me alcançou em meio à dor, Sim. né? Em meio à dor. Então, quando eu entendo que primeiro eu tenho que me amar, amar a minha salvação, zelar por ela. Eu sou uma pessoa, Gabi, que eu zelo muito pela minha alma, pela salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Isso é Então, muito qualquer bom. coisa que eu perceba que possa trazer alguma coisa que vai afetar o meu relacionamento com o Senhor, eu fujo igual José. Isso é uma virtude. Isso é uma virtude.
né? Porque não são todos que têm coragem de olhar, ver o mal e sair. Não, tem gente que vai brincando com o mal, vai É, brincando com o mal, até que o mal realmente vem por completo. E a é. consequência O meu marido até também fala. vem. E eu, né, eu creio que realmente né, o Senhor que faz isso, né? O meu esposo até fala pra mim, ai, já vem você. Porque eu, quando vejo alguma coisa, já falo pra ele, ai, amor, melhor a gente agir assim, assim, porque olha, ele fala, ai, já vem você. Mas as mulheres são mais assim do que os homens, não é É, verdade? Eu é. percebo isso. É mais As sensível. mulheres, elas têm uma abertura, não são todas, mas as mulheres de Deus, né? É, Comparado aos homens de Deus, elas têm essa sexto sentido, que não é um sexto sentido, é uma sensibilidade ao Espírito Santo e de é. querer viver uma santidade mais profunda com Deus, Sim. de querer ser pura, né? De não querer estar misturada. Eu percebo muito isso, sabe? E a gente Sim. acaba futucando ali o marido, né? Aí a gente ainda faz, né? Ele fica, ah, já vem você. E, e aí e antes, eu até esses dias eu tava até conversando com o irmão João, a gente ainda conversa muito, nós temos a mesma relação. E na verdade a nossa amizade foi motivo de muita coisa. Porque ele é um senhor, hoje ele tem 74 anos, se não me falha a memória. E eu uma menina que servia até para ser neta, filha, né? E a gente, eu e meu esposo e ele, pra lá e pra cá, e ela também, a esposa dele, né? E era é uma amizade tão pura, tão verdadeira. Eu falo que eles são os meus tesouros. A Bíblia diz isso, que quando nós encontramos amigos verdadeiros, nós encontramos E tesouro, eles né? fizeram Não aquilo que a palavra de Deus diz, né? Porque os mais sim, velhos sendo sábios e instruindo a outra geração, que, né? que vem. Deixando o legado. Menina, eu fiquei tão impressionada porque ela é um doce de pessoa, a irmã Fátima. E quando nós começamos a amizade, um dia, numa altura, ela me disse: Olha, filha, eu já li a Bíblia 7 vezes. Eu já estava na igreja já naquela altura, eu acho que uns 5, 6 anos, e eu pensando, meu Deus, eu não li a Bíblia nenhuma vez ainda. Eu já tinha, sim, lido, né, partes, mas não assim, no Entendi. completo igual ela. Falei, meu Deus, isso é uma vergonha para mim. É tão bom ter bons exemplos, né? É, nossa, eu falei, mãe Fátima, eu nunca li a Bíblia. Naquela altura, há 12 anos atrás, ela já tinha lido a Bíblia 7 vezes. E aí ela até brinca, ela fala assim, olha, só falta pregar. Ela é um pouco debilitada, né, tem umas dificuldades de saúde, e ela não tem muito estudo, mas isso para mim, Gabi, é uma coisa que serve de lição para todo cristão. Não é dificuldade para quem quer. Não existe barreira. É verdade. Ela não tem uma leitura muito boa, mas toda vez que você vai lá, ela tá com a biblinha dela lá, lendo, entendeu? E às vezes, ontem mesmo eu ainda dizia isso na escola dominical. A Bíblia diz que né, o Senhor nos diz que o povo foi destruído porque nos faltou conhecimento. Nós temos tempo para tudo na vida, nós temos tempo para dormir, para comer, para passear, né? Vamos aos cultos, vamos. Mas a primazia da palavra de Deus muitas vezes são negligenciados no nosso meio. E o que é mais triste é que a gente tem uma liberdade em lugares que pessoas queriam ter uma Nem tem, página da Bíblia e elas não têm. não tem. Pessoas Entende? morrem para conseguir chegar com uma Bíblia em alguns lugares. Para você ver. E a gente tem todo o acesso, essa Total. vasta, né? Traduções. Ah, eu não consigo entender nessa, tem aquela, tem livros Exatamente. auxiliares, tem tanta E aqui em coisa. Portugal, embora seja um país, né, que tem essa coisa, né? Muita gente já não lembra mais de Deus, já não pensa mais em Deus, mas você não é tolhido no seu direito de comprar a Bíblia, de ler Uhum. a Bíblia onde você quiser, de sentar numa praça e ler a Bíblia. Pelo menos até então ainda não aconteceu isso, né? A Não, gente tem uma liberdade de culto.
Sim, temos uma liberdade e não usufruímos bem dela. No Essa palavra. Brasil nem Aí, se fala, né? Porque no não, o Brasil Brasil, nem se fala. gente, No Brasil eu tem sinto tudo. saudade de entrar nas livrarias, de comprar livro, de comprar Bíblia, porque é algo assim que você realmente é livre. Pelo menos até então, espero que continue. É Olha, livre. espero, viu? Livre. Olha a facilidade que tem para nós comprarmos um livro. E nós só sentimos isso quando chegamos aqui, que aqui não tem, Aqui não tem quase né? nada. Eu Não tem quase encontrei uma nada. Nós que livraria gostamos, em Coimbra, que foi lá que eu comprei as Bíblias que eu comprei aqui. Uma. então. Olha, então assim, eu até brinquei ontem na escola dominical, eu disse, sabe o que que nos falta realmente, de fato? É vergonha na cara. É verdade. Falei isso outro dia com uma pessoa aqui. Vergonha na cara nos falta. É verdade. Nos falta, né? E nós vemos como. E o Senhor é bom, né, Gabi? Com todas as nossas dificuldades, com as nossas limitações, né? O Senhor nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos dá ânimo, mas tudo isso vem pela palavra de Deus, né? Como ela mesmo diz que ela é a espada de dois gumes que penetra a divisão da alma e do espírito do ser humano, das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Sim, é Só a verdade. palavra de Deus tem esse poder. Ela tem E esse poder. nós somos a única instituição autorizada que temos autorização do próprio autor É da verdade. palavra para propagar essa palavra poderosa. Sim. E a Bíblia diz que o mundo aguarda ansiosamente, né? Ele tem uma expectativa Uhum, em nós. sim, Mesmo que às vezes não pareça, o mundo espera que nós, Igreja de Jesus Cristo, faça algo onde nós estamos plantados por Deus. plantados. E é verdade. Então, quando nós começamos, Gabi, a olhar para esse viés, então, deixar casa, por mais que amamos, deixar família, deixar os bens materiais, Verdade. deixar o nosso ninhozinho de conforto na nossa Aquilo que a gente igreja, fez com tanto carinho, aquilo que a gente que a conquistou, a nossa gente profissão, realizou, né? é, né? Quando olhamos para esse viés, é realmente a se fortalecer e seguir, É verdade. né? É seguir, é ir avante, É verdade. perseverar, né? E A é que nossa nem a fé, Cris, o que a gente deixa não se compara com o que Deus nos dá. não, de jeito nenhum. Não se compara. Gabi, eu lembro quando eu estava me preparando para vir para cá, eu estava assistindo uma mensagem e na mensagem o pregador dizia assim, parecia que era para mim também. Você fica aí nas suas coisinhas, na sua casinha, na sua vidinha, enquanto Deus tem uma vida para você, enquanto tem vidas que precisam ser alcançadas através de você, e você fica na sua casinha, no seu confortozinho, e quando nós chegarmos lá diante de Deus, né? Porque a única coisa que nós vamos levar daqui são as nossas obras, que vão ser queimadas para ver se realmente foi ouro, aceita por Deus, ou se virou palha e feno. Meu Deus. Fala Nada mais nós Deus. vamos levar daqui. Fala É, Deus, como diz os assembleanos. Fala Deus. mas não é nada nós vamos levar daqui, nada. A não ser a nossa consciência, nossa alma, para nós prestarmos conta para o Senhor. É só isso. E aí a gente se E a acomoda no palavra de nosso Deus mundo. diz, né, em Provérbios, que Deus pesa o espírito, que Deus pesa a intenção. Tem algumas Bíblias que falam intenção, outras falam O espírito. espírito. Quando eu li isso, aquilo foi tão forte dentro de mim, eu falei, Senhor, eu não quero fazer nada se a minha intenção não for glorificar o seu nome. Ah, é? Amém. Glória a Deus.
porque muitas vezes nós fazemos coisas porque estamos acostumados. Uhum. Porque é um hábito, É um hábito. né? Se torna um hábito, apenas isso. E aí caímos dentro da religiosidade, Ou né? para E agradar pronto. alguém, ou para agradar o pastor, ou para agradar o marido, ou para agradar a família. Até as coisas que a gente faz dentro de casa, eu fico, né, sempre lembrando disso. Senhor, me ajuda. Porque o trabalho de casa é cansativo, né? E é um Uhum. trabalho, por exemplo, tem 3 crianças, é um trabalho que você faz, daqui a pouco você tem que fazer de novo. E tem É, dia que, né, te esgota. Aí eu falo, Senhor, renova a minha vida. Me ajuda a não é, ser uma reclamadora. Me ajuda a não olhar para isso como qualquer coisa, mas como uma adoração a Ti. é. Porque Você muda. sabe, Gabi, que a gente só consegue viver assim quando nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo. Porque a nossa vida é feita de fase, É nada é para verdade. sempre, É verdade. né? Tudo passa. Então, Tudo a sua passa. fase. E o Senhor ele diz isso lá em Salmos, Moisés, ele fala isso para o Senhor: Senhor, me ensina a contar os meus dias Isso. para que eu venha viver de maneira sábia. Sábia. Por quê? Porque os dias eles não são Não. iguais. As fases elas mudam, né? As crianças crescem rápido. As crianças crescem e elas jamais podem ser impedimento para nós alcançarmos o objetivo que Deus tem para nós, né? Não só as crianças, mas outras coisas na nossa vida, né? Nada pode impedir, porque se Deus deu é porque Ele sabe que nós somos capazes, É verdade. né? Então, é identificar o tempo que você está vivendo e você viver ele da melhor forma. Deus vai te ajudar nisso. Porque você vai passar de fase. Na outra fase, talvez, Deus está te fortalecendo nessa para outra que você vai ter, Sim, verdade. É verdade. né? E como foi Então, para você, Cris, quando Deus mostrou para vocês que eram para vocês virem para Portugal? Quando foi? Né? Como que isso aconteceu? E ao chegar aqui, você já foi assim, logo entendeu de pronto assim, o que que Deus queria? Quanto tempo você está aqui? Você ainda está entendendo? Como é que está isso tudo na sua vida? Deus é maravilhoso, né, Gabi? Porque ele nunca revela tudo. Ele É uma, sempre revela por partes. é uma caixinha de surpresas. Ai, nosso Deus é lindo, ele é maravilhoso. Eu amo o Muito Senhor bom. porque ele faz as coisas A perfeitamente. vida nunca é monótona quando você é crente. Nunca é. Não, nunca é. Ai, a nossa vida é uma roda gigante, E é né? muito bom isso. É muito bom. Mas Deus cuida da na gente. verdade, não tinha intenção nenhuma de sair do meu país. Por isso que Somos duas. a minha casinha, o meu confortozinho, falou muito comigo. Porque eu estava na melhor fase da minha vida. Assim, no sentido de que meu marido estava bem estabilizado no emprego, eu tinha um apartamento, vendi, comprei uma casa, né, num bairro ótimo lá em Pinda, onde perto do irmão João, que até então a gente morava longe, eu tinha sempre que estar me deslocando, né, para ir para os cultos, eu congregava longe, e aí eu estava perto da igreja, Oh, que perto delícia! era o ninho perfeito, né? E os meus pais iam na minha casa sempre, ficava lá. E em frente à minha casa tinha um campo bem grande. A minha mãe gostava de ir lá e plantar as florzinhas dela, que ela gosta de mexer na terra, meu pai. Então era aquela coisa família, tudo girando lindamente. Até que um dia só que aí meu esposo, ele era motorista de pesados e ficava muitos dias fora de casa. E isso era uma coisa que me atormentava. Isso também Deus trabalhou na minha vida, porque ele era o sonho dele ser motorista de pesados e eu relutei muito para aceitar que ele fosse. Até que um dia não teve jeito, Deus me enquadrou e era para ir pronto. E aí foi. Só que ele ficou uns anos, né, como motorista, ficava vários dias fora de casa.
E era uma alegria quando ele chegava e uma tristeza quando ele saía. Mas ele também teve um encontro com o Senhor. Ele sofreu um acidente na Serra do Rio de Janeiro. Esqueci agora o nome, mas é na Serra do Rio. E aí Lá ele que sai foi. do caminhão pegando fogo, só Meu com a roupa do corpo. Deus. E o mais interessante disso, Gabi, que eu vivi esse acidente momentos um pouco antes dele acontecer, ou se não foi mesmo no momento. A gente ainda não conseguiu identificar se foi no momento ou se foi o momento antes. Mas foi como se eu estivesse lá naquele acidente. Meu Deus. Foi tipo uma visão, alguma coisa assim? Foi, foi tipo uma visão, Gabi. Ele sempre quando ia viajar, ele me mandava a localização de onde ele estava. E naquele dia algo já não estava legal. Eu sempre quando ele saía para viajar, eu levava ele, né, na garagem para pegar o caminhão. Geralmente era ali para 5 da manhã. E eu voltava para casa e já ficava em oração, que eu sempre gostei de orar de manhã na igreja, né? Nessa altura eu não estava trabalhando. E aí ele, eu vou levar ele para garagem na volta. Só que ele não se despede de mim. Ele entra e vai. Mas e ele sempre vinha, se despedia de mim e tal. E nesse dia ele foi e ficou. Até achei estranho. Peguei, virei o carro e fui embora. Cheguei em casa, eu me deu um sono tão profundo que eu não consegui orar naquele dia. E aí, isso já era umas 6 da manhã. Quando foi ali para por volta de 10, 11 horas, ele me manda a localização da onde ele estava. E aí eu pego o celular, olho, vejo a localização, só que foi coisa assim rápida. Eu vejo a localização e logo em seguida eu já vejo um sinal de acidente. E eu pensei, Gabi, falei, ah, não é com o Adriano, porque a localização dele tá aqui, mais ou menos assim, e a uns 10 metros na frente, um pouco mais de distância, tava dando alerta de acidente. Só que quando eu pensei, Gabi, não é o Adriano, a mesma voz, é ele, é com ele. Foi isso. Gabi, naquele momento, eu entrei em desespero. Eu não sabia se eu entrava pro banho, se eu chorava, se eu Saia ajoelhava, se eu orava. correndo. Foi um momento tenso. Eu não sei se durou 1 hora, 40 minutos. Eu não sei dizer para você quanto tempo esse desespero durou, mas parecia que eu estava vivendo ele. Só que eu não sabia que era com fogo. Eu não sabia. Eu sabia que era com ele, eu sabia que era ele. O Senhor já tinha falado comigo. E aí, quando ele me liga, aí eu tento falar com ele, não consigo. E aí passa um tempo nesse desespero, ele me liga. Aí quando ele me liga, ele fala assim: "Não se preocupe, tá tudo bem comigo". Aí nisso, o motorista que estava com ele, que eles tinham ido de dois nesse dia, ele foi na frente e o outro atrás, e o outro filmou o acidente. Ele assistiu o acidente. Meu Deus. E esse outro que estava atrás entra na frente da câmera e diz assim: "Não se preocupa, ele tá vivo". E eu lembro que nas palavras da oração eu dizia assim: Senhor, poupa a vida dele. Era só isso que saía da minha boca. Poupa a vida dele, poupa a vida dele. E aí, quando esse amigo dele entra na frente e diz: Não se preocupa, ele tá vivo, eu já entendi que. Aí eu falei assim pra ele: Eu sei, fiz assim, que eu sabia que estava acontecendo. Aí ele falou assim: Eu sofri um acidente. Eu falei: Eu já sei. Aí nessa hora ele cai em choro e ele entende, ele vê que real, né? Ele falou: "Ah lá, Deus avisou ela". Ele fala isso. Só que eu não tinha nenhuma dimensão do acidente. Meu Deus. E aí ele fala que tá bem, que já tinha ido socorro, já tinha, né? A empresa já tinha mandado gente para ir lá buscar ele e tudo. Quando ele me manda essa filmagem que o rapaz fez, Gabi, foi o tempo. O caminhão tombou, ele ficou preso no cinto de segurança. Ele não conseguia se soltar e depois ele me contou.
que, né, lógico que nós sabemos que foi o Senhor, que coisas de segundos antes soltou o cinto e ele consegue sair pela janela quando ele atravessa, e nisso o caminhão já estava pegando fogo, de trás para frente. Quando ele atravessa a rua, o caminhão tomado de fogo. Não sobrou um parafuso do caminhão, tudo, perdeu tudo. A única coisa que realmente sobrou foi a vida dele, como eu orei, né? E ali também foi um start para ele e outro start para mim, porque eu tinha muito assim, sabe? Eu ficava muito preocupada com ele, muito preocupada. E naquele dia Deus mostrou para mim que a minha preocupação não ia acrescentar em nada. E quem guardava ele era Deus. Deus falou isso comigo, né? E de lá para lá, eu fiquei em paz em relação a ele trabalhar. Eu orava para ele sair, eu voltava, fazia as minhas, mas aquilo não me perturbava mais. Só que quando isso que não me perturbava mais, o desejo dele saiu do coração. Você acredita Deus, nisso? esse Deus não é gente, é Deus mesmo, É né? Deus. Sai do coração dele, ele já não tem mais aquele prazer. E aí ele fala: olha, a Ela gente vai tá fazer o seguinte, eu vou sair de trabalhar na férias. sua vida. Dá Não, confiança. Deus só faz essas coisas comigo, Gabi. Eu não sei as outras pessoas, mas eu falo que Deus. Eu não sei o que Deus tem né, nessas questões comigo, porque Deus é totalmente contramão do que eu quero, do que eu penso. Eu acho que é com todos, né? E o mais interessante é que agora eu já aprendi, Gabi. E Eu falo ensina a assim: gente a obedecer, né? ensina a gente a obedecer. E eu, quando eu vejo alguma dificuldade ou eu vejo que alguma coisa está querendo me dominar, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? É melhor já aprender a lição logo para não sofrer tanto, E nunca sabe? acaba. Nunca acaba porque a Nunca gente vai acaba. ser aperfeiçoado até que ele venha. É exatamente, não acaba. É a Acaba lição, nunca. é o que eu disse. Quanto mais nós subimos em relação às experiências, mais nós descemos. Subimos no conhecimento, né? Deus nos dá a oportunidade da nossa visão ser um pouquinho mais aberta. Nós não subimos, nós descemos, E tudo que né? Deus faz é para nos aproximar dele, Sim, né? é Você o está orando único. pouco, vamos botar um movimento aí na tua vida para tu voltar a fazer jejum, oração, joelho no chão, reunião de oração, live de oração, junção de oração, irmã de oração, vamos embora. É, Porque não fica tudo bem, você começa a relaxar. Ah, que delícia, Jesus é bom, mas aquele oração do fogo, você já não está fazendo não, mais. A você já não oração tá. da batalha, o jejum, a mortificação da carne, ninguém quer mais. É churrasco, é Coca-Cola, é café com açúcar. Não é verdade? É, O negócio os começa a mesmos bem. estreitar, até dieta você começa a fazer. Não, porque eu sou templo do Espírito Santo, vou me consagrar, vou me santificar. Então tem que ser, Tem porque que ser. Deus nos ama. Então, se tiver que passar o aperto para a gente estar no prumo com Deus, é melhor que seja. É a melhor coisa. É a melhor coisa. E aceita que dói menos. Aceita que dói mesmo, é isso Aceita mesmo. que dói menos. Eu sempre falo isso. E aí vem esse start do livro, né, no que você me perguntou. E aí ele sai do coração dele o desejo de ser caminhoneiro e ele diz pra mim, foi mais ou menos em janeiro. Olha, eu vou sair de férias em julho, a gente se prepara que eu vou tentar fazer o que eu faço, mas assim, não mais nas estradas. A empresa tinha um departamento que ele poderia fazer as entregas, mas que todo dia eu estivesse em casa. Sim. Que ele já não estava mais com o desejo de ir para longe. Falei, amém, vamos orar. Nessa altura que eu disse amém, vamos orar, Deus começa a trazer essas mensagens. Olha, não fica na sua casinha, não fica no seu conforto, não sei o quê. E palavras começaram a vir. Junto com as palavras, me vieram alguns sonhos também, que eu estava começando a minha vida de novo, né? Algumas coisas assim. Amém. Falei, nossa, tem um mistério nisso. E fiquei observando as coisas. E aí, eu tinha uma amiga
que ela, pronto, eu encontrei com ela. Isso foi em janeiro. Em outubro do ano antes, eu encontro com ela no centro de Pinda. Nós congregávamos junto, mas ela se mudou de casa, ela se mudou de congregação, a gente se falava mais pouco. E aí um dia eu encontro com ela no centro e ela me diz que estava vindo embora para cá, que o esposo dela já tinha vindo, né? Inclusive ele até também era motorista de pesados. E aí ela fala que estava vindo e que ela vinha e que ia deixar tudo para lá e vinha para cá. No momento eu fiquei até preocupada, né, com ela. Falei, nossa, mas estranho assim tão rápido. Ah, Deus, né, tem falado comigo e tal. E foi, né, a experiência dela. E aí, quando ela fala isso, eu digo, olha, que benção, glória a Deus. Quem sabe um dia eu chego lá, ainda falei assim pra ela. Sem pensar em nada, realmente sem pensar. E aí, isso foi em outubro do ano anterior. Quando chega em janeiro, o Adriano me diz isso, né? Que ele queria fazer alguma coisa, mas não viajar tanto mais, fazer ali as linhas próximas. Isso foi em janeiro. Quando foi mais ou menos em março, e eu continuei conversando com ela. Só que aí, para isso acontecer, eu ia ter que me mudar de novo. Não ia dar certo ele ficar em Pinda, a gente teria que ir para São Paulo para ele ficar mais próximo da matriz onde ele trabalhava. Sim. E aí eu me lembro dela a respeito, olha como que Deus trabalha, Gabi. Eu me lembro dela a respeito do aluguel da casa, porque eu sabia que ela tinha alugado a casa dela. E aí eu lembrei que ela tinha alugado, falei, nossa, vou falar com a Fabi para ver com quem que ela deixou o aluguel da casa e tal, a casa alugada. E aí falei com ela, falei, olha, você deixou sua casa alugada com quem e tal? Em qual imobiliária? Foi alguma imobiliária? Porque aí contei pra ela, falei, ah, o Adriano tá querendo isso e tal. Aí ela falou, nossa, mas por que que isso que o Adriano quer fazer aí, ele não vem fazer aqui? Aí pronto, foi isso. Vem fazer aqui? Ela falou, vem pra cá também e tal. E aí ela me fez o convite. Só que assim, como, né, nós agora somos servos que entende que temos um senhorio a respeitar a autoridade de Deus na nossa vida, quando ela me faz o convite, eu vou orar. E para mim, se Deus falasse que não, tranquilo, ia ficar na minha casinha lá, no meu conforto, o Feliz da máximo vida. que ser feliz da vida. Eu ia para São Paulo e pronto. Mas não, Gabi, não foi assim. Deus começou a Movimento. foi um movimento tão rápido que em 3 meses eu estava aqui. Igual a Foi bem minha. parecido com o seu. Foi um movimento. E aí os sonhos começaram a se intensificar. Foi qual ano que você veio? Eu vim em 2023, julho de 2023. 2023. Final de março, ela me faz o convite. Ela me fez o convite no final de março. Quando chega final de julho, nós já estávamos aqui. E aí Deus fala muito comigo. Só que Deus falava comigo assim que eu ia passar coisas piores do que eu já tinha passado. E eu não imaginava o que era esse pior. Mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer, né? E o nosso primeiro momento aqui não foi muito fácil, como de todo mundo, né? Uhum. Não foi muito fácil. Eu entendi lá mesmo, o Senhor já tinha falado comigo que eu não estava indo para uma igreja que eu era a igreja, né? E aí houve esse embate de igreja, porque eu chego aqui e aí eu não sei para onde eu vou. Ela estava inserida numa congregação, uma denominação. E aí ela também faz uma transição, só que o Senhor me mandou ficar aonde ela estava, não para onde ela estava indo. E ali acaba que nós se rompe um elo. Não porque como é que eu posso dizer? A gente não brigou, não foi nada. Foi que Deus tinha propósitos diferentes, Sim. né? Então ela sai e eu fico.
ficou até uma coisa meio chata, mas Deus eu é que entendo que sabe. Deus é que Deus manda, é né? quem sabe, Ele é que manda, né? Uhum, Glória a Deus, que depois a gente vai entendendo tudo, todo o processo, né? E a gente vem para cá e foi bênção, né? Ficamos na igreja, aonde chegamos e já ficamos, e Deus só tem aberto as portas, né? Num momento assim muito crucial, porque aí eu entendi Então veio por você, o seu marido e seu filho. eu e meu marido e meu filho, nós E três. tem quantos anos agora ele? O meu filho tem 12. 12. Ah, igual minha filha mais velha, tem 12 É, anos. ele tem 12. E Inclusive, foi bem. o bebê que eu perdi também foi, já estaria assim, né, com uns 15 anos agora. Ah, então, eu tive a perca em 2010, só que Isso. antes de eu vir para cá, nesse processo também, um ano antes de eu vir para cá, eu tive outro aborto. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, se eu tivesse com essa, a criança ia estar com 1 ano quando ela me fez o convite. Eu não viria. Sem dúvida eu não viria. Ia estar com uma criança de colo, né? Então, Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar que às vezes nós não compreendemos. E o E na mais verdade, engraçado, a gente sabe que na eternidade essas crianças elas existem, né? sim, eu creio. Que nós, aí, o Gabi, lembro até do que o Senhor falou comigo da primeira vez. Não se Sim, preocupe com você, não se preocupe com ela, se preocupe com você, senão nunca você vai ver ela. Isso é sinal que eu vou ver. sim, e assim, a gente que é cristão e acredita mesmo, né, que um dia nós vamos ter uma vida eterna, a gente sabe que a vida que essas crianças vivem é muito melhor que a nossa, Ah, sem dúvida. né? Agora, o nosso Isso, pensamento, nós estamos aqui. Eu vejo assim, eu imagino o apóstolo Paulo, porque nós estamos aqui, nós desfrutamos de momentos muito alegres, muito sim, claro. bons, né? Mas nada é Não se comparado. Por compara. isso que A não glória enche do os nossos porvir. olhos. Não se compara. Então, Gente, assim, é esse tudo muito versículo, bom. ele é tão profundo para mim, porque tem momentos na vida que é muita tribulação, né, irmã? E aí É, você fala que, você lembra que nada se compara ao que a gente vai viver. é. Vale a pena. Vale a pena. Aí, Gabi, nós falamos assim, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. É tudo muito bom. É igual o apóstolo Paulo diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, por ele já estaria na glória. Mas já que ele tinha que ficar no corpo por causa de uma obra, né? Então ele fazia essa obra intensamente, porque ele sabia o que estava esperando ele na glória, né? E é por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia, né, Cris? Porque se você não estuda a Bíblia, daqui a pouco as coisas perdem o sentido, Perde o brilho. perde o brilho. Se você não O tem Gabi, eu contato íntimo com Jesus, as coisas perdem a graça. perde. Essa semana, ontem mesmo, eu ainda estava falando sobre isso, sobre Josué e Caleb. Josué, ele é muito linda a história dele. Por quê? Ele nasceu no Egito, ele viu a promessa desde o início ao fim. Sim, O que fez Josué permanecer foi a fé dele. A fé dele motivou ele a perseverar, mesmo em meio, né, a tudo aquilo que ele viveu, a rebeldia é do muito povo. bonita a história dele, né? Verdade. Eu amo a história dele, porque ele viveu em meio à rebeldia do povo. Ele viu a promessa, ele viu o mar abrir. E ele se diferenciou de tal maneira, né, que ele conseguiu ir além de Moisés. Além, e é tão interessante porque eu acho lindo, porque em momentos cruciais ele se posiciona de Verdade. maneira Verdade. que realmente agradou o Senhor. Por isso que ele disse: se o Senhor se agradar de nós, ele vai nos colocar na terra, né? Tem uns Quando eles personagens assim na Bíblia que são muito queridos, né? são, Daniel, José, Josué.
Eu falo, gente, eu não alcanço isso, porque é demais pra mim. Não, e o próprio, Gabi, o próprio Caleb dizer que ele estava agora com 80 e acho que 82, 84, agora eu não me lembro, mas a força, o É lindo. vigor dele era de É. 40 anos atrás. O Imagina homem a com gente 80, nessa vibe aí. o homem com 80 anos agora ele vai para a guerra porque ele vai tomar posse da promessa. Meu Deus, é coisa Tem que se linda. inspirar nesses homens. Tem que ser assim. Tem que ser. E Olha, hoje, sabe qual Cris, que é? como é que tá aí a sua perspectiva, né, com esse livro para... É claro que o que a gente tem de perspectiva nem chega perto do que Deus quer fazer, É, né? Mas, assim, o que que tá no seu coração, né? Porque se eu pudesse ficar aqui fazendo essa live aqui até, mas a gente não pode, né? Então, não, tá muito gostoso esse papo. É muito bom quando a gente encontra pessoas de Deus, né? Então, as lives aqui, a gente tá tendo que cortar, senão a gente continua, né? A é, primeira com o Pablo, a segunda com o Herbert, agora a terceira com a Cris. E são, assim, irmãos, né? Que nós não temos intimidade, mas nós temos não, a intimidade do Espírito. Então, se a gente pudesse. Gente, falar de Deus e falar da Bíblia é a melhor coisa que existe pro crente, né? a gente fica aqui a noite Porque a toda. gente não fica falando de futebol. Nada contra futebol, não é pecado. Não, os homens não vão ficar falando de futebol, não vão ficar falando de mulher. A gente não vai ficar aqui só falando de maquiagem, de roupa. Não que isso não seja bom. Mas é porque o que pulsa no nosso coração é algo que vai além, é algo da eternidade, né? Aí fica duas pessoas que gostam de falar, É, gosta de Bíblia, gosta de gosta pregar, de gosta de estudar. ensinar. Meu Deus, é assunto pra Coisas noite toda. semelhantes, né? Histórias parecidas, filho da mesma idade. Então, assim, se deixar essa live não vai acabar, Não, não vai. Porém, precisamos acabar, mas vamos ter outras lives, Cris. Vamos ter outras vamos. lives. E eu queria que você falasse um pouco assim, do que você acha? Vamos falar de achismo, por enquanto pode. O que você acha que pode estar por trás desse projeto que você foi convidado aí para participar? E o que você espera daqui para o futuro em relação a isso? Para a gente finalizar, e você pode finalizar a live com isso. Tá bem. O que eu vejo nesse projeto, Gabi, é impulsionar as outras pessoas realmente a entrar no propósito de Deus, Glória a Deus. sabe? Vendo as histórias de cada um, né? Nós somos de lugares diferentes, embora quase todos são brasileiros, né? Sim, Mas, independente disso, esse livro, ele vai, eu creio, né? Que isso foi uma permissão do Senhor, porque tem muita gente, muitos Elias na caverna, amém. entende? E precisa sair. Nós estamos nos últimos dias da igreja, na E é terra. interessante você falar de Elias na caverna, porque os meus primeiros 6 meses aqui em Portugal, eu me sentia uma Elias na caverna. É. E aí, Não que eu não fosse igreja, eu tava. orava, eu ia à igreja, eu frequentava a igreja, mas eu me sentia um Elias na caverna porque eu estava realmente me sentindo sozinha mesmo, Uhum, sabe? Só eu e Deus. Não me faltava pão e água, era eu e Deus na minha caverna. Indo para a igreja, orando, buscando, mas espiritualmente, emocionalmente, eu e Deus, Senhor, não tem ninguém, não tem ninguém. ah, Hoje eu até acho engraçado, mas era triste, não era eu imagino. fácil. Não é fácil. Então, para você ver, você era um Elias que estava na caverna e agora tá aí, né? Porque Deus quer que a gente saia dessa caverna. Que Deus Porque a quer. gente pode ficar na caverna, não tem problema. Mas a É, caverna não pode durar a vida toda. a gente pode estar na caverna muitas vezes, mas a caverna não pode estar dentro de nós. Exatamente. Porque nós
temos um chamado, né? E eu busquei Nós temos. muito o Senhor nessa época. Por quê, Gabi? Às vezes é o tempo. Você entende agora? Quando Deus abriu o meu entendimento em relação a isso, que nossa vida é feita de fases, e nós entendermos, foi a sua fase da sua Isso, caverna, mas você estava ali se alimentando, sim. mas a caverna ela saiu de você. Você A teve caverna forças não para estava sair. dentro de mim. Eu estava nela, mas ela não estava dentro de mim. Exatamente isso. Ela não estava dentro de você, você estava dentro dela. E chegou o momento de você sair. E Mas eu o me que lembrava acontece muitas vezes é assim, o eu pensava contrário. assim, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Sim. E nós vamos ver histórias maravilhosas, né? Tem a história da. Eu gosto muito da Folha, a história dela do Brasil será, né? Até a gente brinca com ela e fala: olha, o próximo livro seu é Nunca Diga Nunca Nunca, diga nunca, né? verdade. Ela sempre Poliana tá fala: aqui com a gente, ó. Eu já comecei a sair. nunca diga nunca, É isso né? aí. E acabou ela saindo do país, né? Tem aí a Nagiane também, que saiu, mas teve, né, uns processos difíceis na vida dela, até que também ela entendeu que tinha um chamado. Então é isso. Nós muitas vezes vamos estar na caverna, mas a caverna não pode estar dentro de nós. Porque o que está imperando, o que tem que imperar dentro de nós é sempre a vontade soberana do Senhor, né? E na hora Existe certa, Elias saiu da e caverna, na hora, né? exatamente, na hora certa. Assim como Jonas, na hora certa, depois que ele entendeu o chamado dele, ele sai de dentro da baleia. Mesmo continuando meio rebelde, ele teve que É, obedecer. mas como Deus tinha um chamado na vida dele, né? Deus poupou a vida dele ali naquele momento, né? E ele, quando ele ora e se arrepende, Deus então tá bom, então vai lá para onde você tem que ir. Entende? Então, a gente tem esses momentos na nossa Tem vida. E é sim. natural. Momentos de caverna é natural. O que não pode ser é ele permanecer na nossa vida. Não, isso E não. graças a Deus que a Bíblia existe, né, Cris? Ah, Graças a Deus. sim. Porque a gente consegue se ver em alguns momentos como Jonas, alguns momentos a gente consegue se ver como Elias, em alguns momentos a gente se vê como Paulo, e É. aquilo tudo ali, esses personagens vivos, reais, nos ajudam a compreender, muitas vezes como Davi, naqueles salmos maravilhosos que ele escreve, Uhum. mostrando, desnudando a própria alma. É, E a gente consegue entender a humanidade regada de Deus. é. Eu gosto muito, Gabi, da Galeria da Fé de Hebreus, capítulo 11, É incrível. que ali vai dizer todos esses homens, mas vai dizer que eles eram homens como nós, mas eles chegaram num grau que o mundo não foi digno Amém. deles. Glória a Deus. Que assim seja conosco. Que assim seja conosco, que o mundo Também. não seja digno Amém. de Ai, assim nós. você vai me fazer chorar aqui na live. Vai borrar minha make. Mas é bem assim que Deus nos quer, Gabi. É bem assim. E esse livro eu tenho certeza que ele vai dar esse start, Amém. Eu né? creio. Quando nós vimos quando o Pablo, né, nos convidou para estar participando desse livro, como, né, a gente pegou um pedacinho do processo, a gente viu como que Deus estava no negócio, né? Como que Deus ele uniu aquilo que ele queria. E eu lembro que uma das falas do pastor para o Pablo era que Deus já tinha os 12 Amém. quando ele estava, né, fazendo os convites. E eu lembro que numa altura, quando ele estava falando comigo, eu lembro que foi. Aí eu não lembro agora se foi o pastor ou se foi a própria missionária que disse: Deus já tem os 12. Não se preocupe, Deus já tem os 12, né? E hoje, quando nós vimos o livro e observamos as 12 histórias, nós vamos entender que realmente, né, Deus ele tem um propósito, um chamado para cada um. Eu quero até finalizar essa live, Gabi, com uma coisa muito interessante também. Nós temos o chamado universal. Deus, na sua soberania,
né? Ele nos deu o chamado universal para nós ir por todo mundo e pregar o evangelho. Nós estamos inseridos no corpo. Nós não estamos só inseridos numa instituição, estamos inseridos num corpo. Mas nesse corpo tem N funções e cada um precisa identificar qual é a função sua. Aí entra o propósito. Deus tem um propósito específico. Existe o propósito universal e o propósito específico. Então é muito importante nós, como seres humanos cristãos que somos, entender qual é o seu, o meu propósito específico. Porque assim vai ficar mais fácil eu atender o chamado. Muito bom. E eu acho que esse assunto, Cris, a gente pode até um dia fazer uma live sobre isso, sabe? Sim, Porque eu conheço muitas entendendo seu pessoas, propósito. isso, muitas pessoas que têm muita dificuldade de entender isso, Exatamente. sabe? E É, todos nós cristãos fomos chamados a pregar a palavra de Deus. Porém, cada uhum, um tem talentos específicos, porque naquele lugar específico nós teremos missões, propósitos uhum, e missões. Né? Porque às vezes o é, teu propósito é ensinar, é pregar, é evangelizar, porém você tem talentos específicos que na sua, de repente você tem uma profissão e ali você vai usar aquele talento e qualquer lugar que você vai falar, você vai ensinar, você vai pregar, porque você é da fala, é da comunicação, é, né? Você pode fazer até outras coisas, mas tem coisas que são específicas. Então, sim, eu entendo que nesse tempo, né, Cris, você está aqui, porque Deus te trouxe aqui. E coisas grandes Deus vai fazer na sua vida. E eu creio que amém, eu Deus creio. nos uniu nisso, nesse propósito, né? E cada um é único e necessário. E eu agradeço a É, Deus por ter conhecido você. eu também. Conhecido o Eu falo irmão que é Deus Paulo, que que me nos fez te une. conhecer, né? Eu digo, o Gabi, que é Deus que nos une. É verdade. Isso é Ele muito nos bom. une. E a coisa maravilhosa é quando isso acontece, É né? verdade. Eu posso pedir então, Cris, para você fazer uma oração para a gente finalizar aqui. Quero já agradecer todas as pessoas que ficaram aqui com a gente, as que entraram, as que saíram, as que voltaram, porque eu sei que todo mundo tem seus afazeres, né? Mas Sim. eu quero agradecer muito. Ficou aqui a pastora com a gente, a pastora Adriana, a Abel está aqui, a Maurina entrou agora, a Maurina já me acompanha há muitos anos, o escritor Pablo, que foi aí o responsável É, de nos unir, a Polly, que é a esposa do irmão Pablo, a Camila, a irmã de Leide, a Val. Eu agradecer todos vocês que ficaram aqui conosco. Se eu não falei o nome de alguém, peço perdão, mas que Deus possa ter avivado aí no seu coração, né, com essa palavra, com todo esse testemunho da Cris, que tem muita coisa para contar. Depois a gente vai fazendo outras lives, hein, Cris? Vamos aí programar é, umas lives, porque eu tenho certeza que as lives elas são para que outras pessoas sejam ativadas, sejam motivadas, sejam tocadas e que elas entendam que elas também fazem parte disso. Ó, o Adriano Lucas, J. Lucas, que está aqui também. Obrigada, é meu Adriano, pela esposo. sua presença, né? Admirando aí a sua esposa. E tem que estar junto, é isso mesmo. E que estava lá no dia do lançamento. Eu creio que Deus nos levará a lugares que a gente jamais imaginou. Né? E Ele levará a nossa vida, o nosso testemunho, em lugares que nós nunca iremos, através do É, livro. Então, quero pedir que a irmã Cris faça uma oração e que você seja muito abençoado, você que está aqui, que você possa compartilhar essa live com outras pessoas. E a gente não pode esquecer de falar, né? Quem quiser comprar o livro, quiser comprar para é, si, quiser comprar de presente para alguém
que você sabe que está precisando de ler os testemunhos de pessoas reais da Da modernidade, nossa os discípulos da modernidade, dos dias atuais, porque ali na Bíblia a gente tem histórias de pessoas comuns tocadas pelo Espírito Santo, que nós hoje estamos escrevendo o livro, claro, não estou comparando o nosso livro com a Bíblia, mas somos homens e mulheres de Deus comuns, mas extraordinariamente tocados pelo Espírito Santo, né? Vivendo sim. dias, O vivendo chamar. o chamado de Deus, né? Como diz lá em Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a Cris respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que você que está Glória aí a possa Deus. responder isso também. Eis-me aqui, Amém. Senhor, envia-me, porque eu quero viver a responsabilidade e a beleza do chamado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que isso vai ser inspiração para muita gente. O Vamos ter, evangelho. ele me chamou, atendi o seu chamado 2, 3, 4, 5. Vamos. E teremos muitas histórias de muitas pessoas Olha, tocadas pelo Espírito eu Santo. tenho uma surpresinha que eu estou já editando, já escrevendo, né? Porque junto com essa minha vinda, nesse período de preparação de 3 meses, eu e essa minha amiga, nós fizemos um propósito de oração. E eu escrevia todos os dias as mensagens que Deus nos Ô, dava. glória. Então, nós vamos lançar, creio que em breve, as mensagens diárias. Ele me Ai, que chamou e eu atendi o seu lindo. chamado, Glória a né? Deus. Para as pessoas poderem também, né? Isso aí. Ser inspiração para as pessoas Ter fazerem isso. inspiração, né? Vamos ter E muitos aí, livros depois disso aqui. Tem que sair vamos e tudo da tem gaveta, certeza. porque um dia a gente vai passar, então a gente tem que deixar esse legado por aí. Não sei quando que Jesus vem. Quando Deus falou comigo alguns anos atrás, ele falou: inspire pessoas a escrever. E escreva, porque eu te dei o talento. E quando Deus dá o talento, a gente não escreve e vai passando. Vai passando, né? A gente Vai perde a passando. oportunidade. Exatamente. Ai, meu Amém, Deus. Mas olha, Cris. foi um prazer, viu, Gabi? Estar aqui com você, estar aqui com todos que tiveram conosco. Foi Foi um muito bom. prazer. Para mim também. Eu falo muito também, Gabi, porque a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus e pronto, né? Somos amantes e falar da palavra para mim é um privilégio. Nós não temos nenhum, meu Deus, nenhuma, né? Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Glória a Jesus Cristo, Deus. Amém. né? Amém. Que nos chamou. Que isso fique embutido em nós, né? Que é Ele, tudo é Ele. Ele nos Essa música chama. que tá no momento é a minha música, né? Todo É. dia, praticamente. É ele, foi Por ele, causa é por ele que eu. dele, Isso. né? É por causa dele que nós Exatamente. estamos aqui, né? Nós só somos a moldurinha do quadro, mas ele é a essência do quadro, é ele, É né? verdade. Então, você ora pra Mas, gente, Cris, pra mas gente amém, vamos finalizar? lá. Vamos sim. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, diante da tua presença, Senhor, nós estamos neste momento, ó Pai. Deus maravilhoso, nós sabemos, Senhor, que tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que tudo que foi dito aqui, Senhor, tudo que foi escrito nesse livro, Senhor, foi para a honra e glória do nome do Senhor. Deus maravilhoso, nós sabemos que é o Senhor que une as pessoas e o Senhor também interlaça os propósitos, Senhor meu Pai. Amém, sim. Senhor meu Deus, que esse livro, ó Pai, venha alcançar vidas que estão, Senhor meu Deus, escondidas nas cavernas, meu Deus, Sim. nas cavernas das emoções, nas cavernas, Senhor meu Pai, do eu. Tantas cavernas, Senhor, que às vezes nós estamos escondidos do medo, da angústia, da depressão, mas que em nome de Jesus, Senhor meu Deus,
pessoas venham sair, Senhor, da caverna e venham, ó Pai querido, para fora e venha anunciar, Senhor, aquilo que o Senhor tem de propósito na vida delas. Senhor, abençoe a cada um que ficou aqui conosco, continue nos abençoando, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando discernimento espiritual, meu Deus, porque tudo vem de ti e é para ti são todas as coisas. Abençoa, Senhor. Em especial, eu quero pedir nesta noite que o Senhor venha abençoar a vida do Pablo, Senhor, meu Pai, que nos uniu, foi através dele que nós nos unimos. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, o Senhor venha abençoar a editora, que o Senhor venha fazer, ó Pai querido, grandes coisas na vida desse homem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não só na vida dele, mas na vida da família dele também. Que o Senhor venha repreender todo o mal, Senhor, todo impedimento que venha para que o projeto não venha avançar. Mas em nome de Jesus nós sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores. Dá uma noite de descanso em paz para cada um, Senhor meu Pai, e que amanhã nós estejamos com nossas forças renovadas e revigoradas para mais um dia, para mais uma semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui num culto, numa igreja, isso é maravilhoso. Olha, eu tenho muita vontade de fazer um grupo de estudo bíblico de mulheres aqui em casa. Então você foi Amém. falando aquilo ali, falei, pronto, já tem uma pessoa para aderir. Bom, Para a gente estudar a pronto. Bíblia assim com profundidade. É, versículo por Versículo versículo. por versículo. Então tá bom, É. minha irmã, muito Olha, um obrigada. Estou muito beijo feliz pela sua também. presença aqui na live. Estou muito feliz com a presença de todos que ficaram aqui. E como a irmã orou, seja uma noite abençoada de descanso. Fiquem com Deus. Quem quiser comprar o livro, fala com a Adriana no direct dela, fala comigo no meu Sim. direct, tá? Uhum. E Deus, com certeza, deixa Deus tocar seu coração. De repente, você não quer comprar, mas você quer dar para alguém. Você sabe de alguém que está precisando, que está ali meio morno, meio na caverna, como diz a Cris, e que vai ser incendiado pelas chamas dessas palavras que foram também inspiradas por Deus, tá? É Grande verdade. beijo para todos Beijo, vocês, a paz, até a nossa beijo. próxima live. Eu vou Amém. confirmar, mas eu tenho quase certeza que é na sexta-feira, às 20 horas, mas vou ainda confirmar com o próximo escritor, que é o irmão Nelson, que escreveu aí o capítulo 10 do nosso livro aqui, tá bom? Amém. Fiquem com Deus, até a Até próxima. mais. Tchau, tchau. Beijos, tchau, tchau.